Fala pessoas, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Quarto do Diretor. Meu nome é Gustavo Miranda e eu sinto muita falta de jogar o The Crew 1 online, mas não existe mais, Rapaz. infelizmente. E ao meu lado virtual direito, ele, Nicolas. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Nicolas e o streaming vai destruir a sociedade. Essa é a minha declaração de hoje. Vamos falar mais sobre isso. Caralho. E ao meu lado virtual esquerdo, grandíssimo Gomes. Saudações lindezas. E o Index Librorium Prohibitorium foi um dos piores eventos aí de Lost Media, tá? Se você não sabe o que é isso, fica no episódio, a gente vai Os falar. Os caras criaram Lost Media Você de fala lote também. nesse dia. Nossa senhora. Mas enfim, vocês já ouviram a gente falar agora, então vocês sabem que o tema dessa semana vai ser Lost Media. A gente vai falar sobre as mídias perdidas, que com o tempo foram se perdendo por catástrofes naturais ou humanas, ou apenas por ganância das grandes empresas. Então a gente vai falar mais sobre isso no episódio. Não esquece de deixar o seu likezinho, compartilhar com os amigos, segue no Instagram que a gente tá precisando para poder ganhar mais seguidores e vai ajudar bastante a gente. Então, vai pro episódio, beleza? Valeu! Eu já quero começar trazendo aqui. Eu acho que já que tava em alta há um tempo atrás, todo mundo assistiu Deadpool Wolverine, né? Filmaço aí, Deadpool tá em personagemzão grande em alta. E aí todo mundo fica se perguntando às vezes, porra, e o jogo Deadpool? Lembra? Vocês lembram do jogo Deadpool? Sim. Teve um jogo do Deadpool? Teve dois jogos do Deadpool. Teve dois jogos do Deadpool. Mas o mais recente é em terceira pessoa, hack and slash. E você, mano, é um jogo bem legalzinho até. E é um jogo que foi descontinuado, não existe mais nenhuma plataforma para você comprar, só em mídias físicas ou por lugares ilegais, né? A gente não recomenda aqui. Não? Mas... Através de One Piece. Não recomenda. Através do One Piece. Mas foi um jogo que foi perdido com o tempo, né? E eu baixei ele recentemente, consegui porque eu tinha a mídia física. E consegui jogar. Cara, olha só. Saudades desse jogo. Mas... no doideira, né, velho? Eu acho que em Lost Media a gente vai ter em todas as áreas da arte. Não só em arte, né? Imagino que... em técnicas e enfim. Mas eu acho que no jogo esse é o que mais aparenta, assim. O que mais é mostrado. Porque, por exemplo, a produtora vai lá e faz um filme. Tipo, beleza. Filmes mais antigos provavelmente você não acha. Mas hoje em dia, como tá meio que tudo na internet, acho que de uma forma ou de outra você consegue achar uma coisa ou outra ainda. Agora, videogame, e tipo assim, querendo ou não, os filmes eles ainda dão lucro pra empresa durante muito tempo, né? Venda de licença, por exemplo. Ah, com certeza. Então, tipo, o catálogo sabe lá que o filme tá se pagando. Então, tipo, ele continua comprando a licença, né, do filme pra poder passar. Uhum. Agora, pra jogo é um negócio meio complicado, né? Que o jogo é o mais complexo, né? Tem todo, Cara, tem eu vou ter toda que uma discordar burocracia de em cima. vocês. Pra variar. Por quê? Porque... Que grande choque. surpreendendo 0 pessoas, né? A gente tem casos de videogames que eles saíram de circulação, tipo o Deadpool, por questões legais. Mas o Deadpool, ele ainda existe e alguém pode pegar uma mídia física e ripar na internet, né? E você pode baixar por meios ilegais, mesmo que você não consiga ele legalmente. E daí tem exemplos de jogos que eles são dependentes do servidor, igual o caso do The Crew, que você pode ter o jogo, você tem a mídia, mas você não consegue acessar a experiência dele, né? Não consegue Só que jogar se ele, a gente né? for falar Nem- de Lost Medias totais, o videogame, ele tem, até por ser uma arte mais recente e mais complexa, o videogame tem exponencialmente menos Lost Media do que o cinema e a literatura.
Porque por muito tempo o cinema e a literatura eles foram distribuídos por meios muito frágeis, né? Então, por mais que hoje seja mais fácil você preservar um filme ou um livro, porque você faz lá um arquivo lá, um zipado com o que você quiser dentro e upa na internet, mas nem sempre foi assim, né? Então, muito dos primeiros filmes, por exemplo, da humanidade, eles estão perdidos basicamente porque o filme físico era uma coisa frágil e era muito caro de ser copiado. Então eles armazenavam nos galpões das produtoras e tal. E aí deu um incêndio lá, e às vezes podia ser até um incêndio criminoso, né? Alguma coisa. Ou só descuido mesmo, a pessoa esqueceu os filmes. Negligência ali, Foi né? um filme que não fez sucesso e daí ele começou a se degradar com o tempo. E o filme se perdeu, a gente não tem hoje porque ele foi produzido nessa era pré-digital, né? Os videogames, eu temo pelo efeito contrário. Eu acho que eles vão começar a ficar cada vez mais fáceis de se perder. Porque os videogames mais antigos, eles... Como eles dependiam de um pedaço de hardware, né? Do chip de memória, dos cartuchos contra, e tal. Né? Eles eram uma coisa difícil de você produzir... Produzir sem ser em escala industrial, sabe? Você já tinha que colocar uma grana ali pra tirar o seu jogo do papel. E daí esses jogos clássicos eles vão ficar preservados. E o que a gente vai perder são essas experiências mais... coisas mais simples, assim. Por exemplo, o jogo baseado em Adobe Flash. Lembra aqueles joguinhos da Disney, com certeza, da sim. Nickelodeon e tal? Que ficava nos sites pra jogar. Pô, nos anos 2000 fazia sucesso. E hoje em dia você não consegue acessar mais, né? Não, esses jogos perderam já, não tem mais, não existe. Eu vou até trazer um dado aqui, você tá falando dos filmes, mas nos Estados Unidos estima que 70% dos filmes mudos feitos já foram completamente perdidos. Caramba. Cara, e tinha coisa importante no meio desses filmes mudos, tá? Com certeza tinha, cara. Mano, 70%, velho, porra, tem tão... É a maioria, Tem uma né? porcentagem muito alta, velho. A maioria. Vocês acham que, tipo assim, atualmente vai ser mais difícil de se perder? Agora que a gente tem tecnologia Não, e teoricamente não. a gente consegue armazenar em... É aí que entra a minha afirmação que o streaming vai destruir a sociedade. Porque, por exemplo, o jogo do Deadpool, ele ficou um tempo sendo vendido na Steam. Há vários meses, assim, alguns anos sendo vendido. E as pessoas fizeram, né, a cópia do jogo e conseguiram craquear ele. Então, a experiência do jogo do Deadpool, por mais que ela não consiga ser reproduzida tão fácil legalmente, mas ela ainda consegue ser reproduzida porque o jogo funciona por si só de forma offline. Só que quando o jogo ele for pro streaming, aí, tipo, a gente vai depender da boa vontade da empresa de disponibilizar os arquivos. Porque se eles não se preocuparem em fazer isso, o dia que o servidor que hospeda o jogo fechar, a experiência dele fica completamente perdida pra sempre. E a gente já tem precedentes com isso. Um exemplo... The Crew... Cara, um exemplo muito antes do The Crew. Tinha um serviço da Nintendo que era o Satellaview. Ele era um modem proprietário que você conectava no Super Nintendo. E ele baixava os jogos por sinal de TV a cabo. Perdão, de TV por satélite, né? Que aqui no Brasil não era tão comum. Aqui era mais TV a cabo mesmo. Mas lá no Japão, TV por satélite ali nos anos 90 ficou bem popular. E daí eles aproveitavam a largura de banda do satélite para fazer a transmissão dos jogos, né? Esses jogos, eles eram umas experiências mais simples, porque eles tinham que caber num cartucho que eu acho que tinha 8 megabits. Eu posso estar enganado em relação a essa questão técnica, mas ele era bem pequeno, ele era menor que um cartucho normal. E esses jogos que eles eram transmitidos na grade de TV, eles funcionavam exatamente como um programa de TV. Ele seria transmitido do horário X até o horário Y. Você faz download naquele período e grava no seu aparelho. Para você receber outro sinal, você tinha que substituir o antigo ou comprar outro cartucho. Daí o cartucho era caro, né? Então a maioria das pessoas tinha só o cartucho, acho que vinha com o aparelho.
e você ficava trocando o jogo que tava lá quando você terminava de jogar, porque ele ia transmitir o próximo jogo. A Nintendo lançou pra esse serviço aí um remake do primeiro The Legend of Zelda, um remake 16 bits. É um jogo meio diferente assim, mas a lógica é a mesma. E na versão original, esse jogo ele tinha uma trilha sonora orquestrada que era transmitida e uma narração ao vivo. Caraca. Com atores japoneses lá da TV que faziam a narração. E essa experiência se perdeu. Porque a Nintendo não se preocupou em preservar isso, não era do interesse deles. E como preservação era uma coisa cara pra você fazer de forma doméstica, né? Por exemplo, pra você gravar isso daí, você ia ter que gravar o jogo no cartucho e, sei lá, dar um jeito de gravar num VHS, talvez, o áudio e depois sincronizar os dois. Então a gente não tem essa experiência exatamente igual era na época. Eles criaram um jogo que ficou impreservável, entendeu? Os únicos que podiam preservar eram as pessoas que estavam disponibilizando esse jogo. Eu tenho medo dessa cultura acabar voltando com o streaming, porque o streaming ele tem exatamente essa lógica, né? Você não precisa mais ter o hardware para consumir a mídia. A gente vai manter a mídia no nosso servidor, onde só a gente tem o controle e vai disponibilizar para o público quando a gente quiser. Sabe? Uhum. E é basicamente enquanto estiver dando lucro. Enquanto estiver dando lucro, porque o dia que o lucro de manter aquilo lá for menor do que o custo pra manter o servidor, aí não tem por que manter, pelo menos na cabeça dos acionistas das grandes empresas, né? Sim, sim. Eu acho que hoje em dia tá bem pior mesmo. As coisas vão piorar cada vez mais. Até trazer aqui, eu falei pra vocês antes do podcast, né? Também uma série que se perdeu ali, que eu não sei mais onde você pode assistir ela. Mas é o Westworld, que foi lançado em 2016, né, Gabriel, que você falou? Uhum. Foi em 2016. E é uma série que tem uma primeira temporada muito boa, só que ela foi decaindo com o tempo e a HBO resolveu tirá-la do catálogo pra não se associar mais a ela, por conta do fracasso grande que ela tava tendo ali. E hoje em dia eu acho que só por meios legais pra você assistir essa série. Bom, se você tiver uma coletânea em Blu-ray... Ou se tiver uma coletânea em Blu-ray, você pode assistir, exatamente. E é bem triste ver, porque é uma série de 2016, fazem só 10 anos, né? Mas vocês não acham que, tipo assim... Beleza. O Nicolas falou do rolê do streaming, né? E daí... Se uma galera maluca pegar e falar, mano, mas aí eu quero preservar esses conteúdos aqui. E daí faz igual, por exemplo, acontece com... Como que é o nome daquele site de livros? Deixa eu confirmar o nome pra vocês. E ele originalmente surgiu ali nas dark webs da vida. É o Z-Library. Né? Ele surgiu como uma ideia simples. Ele fala assim, pô, todo tipo de literatura tem que estar disponível pra todo mundo. Né? Uhum. E daí, pô, eu entendo, acho bem interessante pra galera que não tem condições, né? Então, você entra no Z-Library, tem um monte de tipo de conteúdo diferente. Tem livros em diferentes tipos de línguas, tem artigo acadêmico, livros que são extremamente difíceis de você achar pra comprar no físico, você encontra lá. Livros que são extremamente difíceis de você comprar, ponto. Não seja no físico, seja a versão digital. Você encontra lá. E daí, vocês não acham que vão surgir serviços como esse? Cara, como provavelmente até tem? Eu gosto bastante da filosofia do criador do MAME. O MAME é o Multi-Arcade Machine Emulator. Ele é um italiano maluco. Se não me engano, ele chama Nicolas também. E a ideia dele era basicamente assim. O videogame a gente compra... console de videogame a gente compra e guarda na nossa casa. E a gente guarda os jogos normal, tipo, enquanto você estiver na sua casa, você vai conseguir colocar no console e jogar. Só que o arcade ele tem uma lógica de mercado diferente. Você tem um hardware próprio que tem aquele jogo. É uma máquina inteira construída em torno de um jogo. E quando essa máquina para de dar lucro, porque o arcade ele lucrava, né? Hoje em dia praticamente tá morto esse mercado. Acho que exceto pelo Japão, mas... Ele lucrava com as pessoas indo lá e pagando por sessão de jogo. E não pelo hardware.
Sim. Quando ele para de dar lucro, a empresa vai lá e tira o hardware de circulação. A gente precisa criar um emulador que consiga simular a lógica dessas máquinas, porque como o hardware não pode ser preservado, talvez a gente consiga preservar o software. E daí que a ideia é, a gente faz o dump dos chips das máquinas de arcade, né? Faz o dump das ROMs e cria um sistema que consegue emular essas máquinas pra gente poder atingir a experiência original daquela máquina. Até ele mesmo diz que jogar um jogo de arcade por emulador é uma consequência de você conseguir emular perfeitamente a lógica daquele sistema, que é o objetivo deles. O objetivo deles é atingir a perfeição do sistema. Você jogar é a consequência, entendeu? Eu gosto bastante dessa filosofia porque ela tá dizendo basicamente assim: a gente precisa preservar o videogame porque é um pedaço da nossa cultura. Mesmo que quem fez esses videogames não esteja nem um pouco interessado. E é difícil a gente sair endossando a pirataria e tal, uma questão bem polêmica, porque os estúdios eles precisam manter o lucro deles e tal. Mas querendo ou não, é uma forma de preservar coisas que as empresas não querem que a gente preserve. Porque pra elas não iam dar lucro de qualquer jeito. E não iam dar lucro não porque é uma coisa horrível, porque ninguém gosta, mas às vezes porque é uma coisa nichada, ou é uma coisa que, mesmo sendo importante, mesmo tendo uma importância cultural para algumas pessoas, ela não tem expressividade econômica até por questões de lei mesmo, igual o caso do jogo do Deadpool, né? O jogo do Deadpool que dificilmente vai virar Lost Media, porque ele é muito recente, ficou disponível por muito tempo, mas vamos supor que ninguém tivesse se preocupado em preservar na época uma cópia pirata ou pegar as cópias em DVD, né? Em Blu-ray. Vamos supor que ele não tivesse sido lançado em mídia física. O dia que saiu da Steam, e aí o jogo se perdeu pra sempre, sabe? Só porque ele não dá lucro suficiente pra manter ele lá vendendo. É uma forma muito injusta de tratar a cultura, na minha opinião. E daí a pirataria acaba dando uma salvada, né? Aí às vezes você até pensa no seguinte sentido, tipo assim, pô, mas aí não compensa deixar esse jogo aí na Steam? Pra eles não. Deixar ele lá? Pra eles não. Então, economicamente não faz sentido, porque tipo, não tá vendendo, tipo, o preço que eles vão ter que ter, o gasto que eles vão ter que ter de manter na Steam e tudo mais, que eles poderiam estar colocando outro jogo que venderia mais, não compensa. E tem os royalties que eles têm que pagar pras produtoras por ser um produto licenciado, né? Mas e daí, tipo assim, simplesmente não compensa pra eles. E daí nesses pontos eu acho que a pirataria é algo que ajuda a salvar muito. Um exemplo assim, né? clássico. Sim, ajuda a salvar. Mas lembrando, a gente não tá falando pra vocês piratearem nada. Um exemplo clássico são jogos de esporte, cara. Pô, eu sou muito fã do Pro Evolution Soccer 6. E eu tenho ele original. Eu tenho ele original, a versão de PlayStation 2. Só que não tem como você jogar ele numa plataforma moderna e comprar ele legalmente. Tem como você comprar, ou no caso acho que é gratuito hoje em dia, né? Tem como você jogar o eFootball, que é um simulador de futebol atual da Konami. Mas se eu quiser uma cópia original de PS6, ela vai circular em mercado paralelo, porque pra Konami não compensa mais vender aquele jogo. Né? Eles não têm o licenciamento das ligas que eles tinham na época lá, eles não podem vender esse jogo mais. Ele já foi... Ele já completou o ciclo econômico dele. Mas ele não deixou de ser uma peça de arte que tinha um significado pra um certo grupo de pessoas, né? Ah, com certeza, sim. Cara, e tem um mito que só coisa obscura se perde, né? Mas, por exemplo... Não necessariamente. Um filme chamado The Patriot, de 1928, ele concorreu ao Oscar de melhor filme, e até hoje ele é o único filme que concorreu ao melhor filme que é considerado perdido.
Caraca. Não Ele sabia. foi perdido, acho que num incêndio também, de algum estúdio importante lá, não me lembro quem que produziu o filme. E é confirmado que ele existe, a existência dele é muito bem documentada na época, mas o filme em si ninguém conseguiu preservar. Caralho. Entendi. Cara, que merda. E trazendo o que o Gabriel falou em latim no começo lá. Explica lá, Gabriel. Ah, sim. O Index Librorum Prohibitum, né? Aham. Basicamente, isso foi um evento que aconteceu aí na Igreja Católica, lá por Certo. 1559, em que o Papa Paulo IV, ele falou assim, mano, vou fazer uma lista de livros aqui que são proibidos, porque esses livros aí, eles dão uma ideia errada nas pessoas, e as pessoas, pra tipo, conter o... como é que era? Protestantismo. Isso, perfeito. E daí, só que assim, né, começou como isso, e daí provavelmente se tornou algo pior com o tempo, né? Qualquer livro que fosse levemente fora do que se espera ali, ou que tem um tom diferente do que é o correto, né, o correto entre aspas, entra pra essa lista. E daí ela foi uma lista, muito louco, tá? Porque ela foi ser liberada, tipo, deixou de existir, né? Aí, uma lista em que a Igreja Católica proibia livros, ela deixou de existir só em 1966. Quando ninguém ligava Há 60 mais. anos já. Olha atrás. só. Não, tudo bem, ninguém ligava mais, mas, pô, para pra pensar que, tipo, 60 anos atrás ainda existia uma lista de Que livros o que Vaticano eram proibia. proibidos. Muito maluco pensar Pô, e nisso. eles devem, Você falando de eles livro devem ter aí. queimado o- altos livros aí da Idade Moderna, né? Com Sim. certeza. Ó, entre os listados estavam Victor Hugo, Voltaire, o Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Francis Nossa. Bacon, Só, você vê Francis que é só Bacon? comunista, né? É. Nicolau Copérnico, obviamente estaria, né? Uhum. Então, tipo assim, muitos autores que, assim, graças a Deus, são coisas que A gente não se conseguiu perderam. Graças a Deus preservar. não, né? Nesse É, caso, ainda graças a pessoas, né? Não a Deus. Não Graças aos necessariamente. humanos aí. Exato. Não, graças São aos alguns humanos. sensatos que preservaram as obras desses caras. Mas você tá falando de livro aí, eu não posso deixar de citar também, você tá falando de livros modernos, né? Mas Uhum. vamos voltar pra 48 a.C., quando aconteceu o grande incêndio na Biblioteca de Alexandria. Já tinha, já. Sim. Então. Foram já dois. Acho que foi um dos piores eventos, assim, de Lost Media que tem, né? Foi apagamento de séculos de conhecimento acumulado, basicamente. Sim. Eles já tinham perdas intelectuais na história com o tempo, foi tendo declínio, mas esse incêndio acabou com tudo. Sim. E foi por conta do Júlio Era César. 48? 48 antes de Cristo? Acabei de pesquisar aqui, não sei se tá certo. Pode estar Nossa, errado. pra mim que a destruição era mais recente. Faz Pois é. tempo, hein? Faz Eu acho tempo. que se não tivesse sido esse Inclusive, incêndio aí, já teria se perdido por outros motivos já. Com certeza. Cara, uma autora grega, que era inclusive. Ela foi uma poetisa, a Safo, uma das maiores poetisas da Grécia Antiga, e ela era reverenciada por Platão, e ela Olha tinha só. mais de 10 mil linhas de poesia que se perderam. Assim, que hoje em dia a gente tem acho que uma poesia dela e uns fragmentos de poesias dela em alguns capítulos. Como que é? Obra E de foi Safo destruído de pela Lesbos. igreja da Idade Medieval. Obra Oi? de Safo de Lesbos. Isso. Legal. Então, tipo assim, pô, Que triste, na verdade. é muito louco pensar nisso. Tipo assim, como as pessoas só perseguiam. Falar, não, esse conteúdo aqui ele não é do interesse aqui da igreja, não é do interesse aqui das pessoas no poder. Vai atrapalhar a gente, né? Então, Exatamente, vamos vai tirar. atrapalhar a gente a manter o poder, vamos tirar. Pô, É. saindo um pouco da antiguidade, sabe uma Lost Media que eu acho muito louca? Até um tanto irônica. O The Matrix Online, cara. Que era o Puta jogo de que MMO pariu. do filme, do The Matrix. Porque esse jogo, ele era canônico, ele era tipo uma continuação oficial do filme. Foi idealizado pelas próprias irmãs Wachowski lá. Uhum. E ele ia ter uma história que ia ser construída em tempo real ali, porque era um
um MMO, né? Então ele ia ter atualizações e tal. Só que o jogo acabou não tendo uma adesão muito boa e eles tiveram que destruir, entre aspas, a Matrix, né? Eles criaram uma simulação para as pessoas jogarem e daí eles tiveram que destruir a simulação. Era... Inclusive, eu convido a todos que estão ouvindo procurar por The Matrix Online, provavelmente Engine, alguma coisa assim, que tem vídeos da galera que na época gravou ali os últimos momentos. Que eles preservaram o texto, né, a história, porque como é canônico, então os fãs não iam deixar passar assim, né. Infelizmente os fãs não tiveram dinheiro suficiente pra manter ele funcionando até hoje, né, mas... Mas se perdeu. A galera preservou como que era o script do jogo. Só que hoje em dia a gente não consegue jogar, né? Tem um projeto pra reviver o The Matrix Online, só que tem muita coisa que tem que ser refeita. E então, por exemplo, eles conseguiram até hoje só emular um mapa, mas eles não conseguiram fazer a estrutura de combate do jogo e nem a estrutura de missão. Então ele não é jogável, mas você consegue... Tem servidor hosteado por fã pra você entrar no mapa e ficar vendo como que era lá. Pô, que legal. Mas, nossa, mas que... tem bastante saudosismo pra fazer isso. Bom, ainda é provável, porque o cara que trabalha nesse projeto lá parece que ele não tem muito apoio ainda e tal. Mas por ser uma coisa assim que é nichada, mas tem muita gente ainda interessada por ser de uma franquia grande e por ser um produto canônico, é provável que um dia volte o The Matrix Online, mas não é o original, né? É o fan-made, de qualquer forma. Então... se voltar o fan-made não vai ser original, e se a empresa mesmo, tipo alguma empresa de games pegar pra fazer, também não vai ser original. O original né? mesmo, a experiência original virou Lost Media. Exatamente. Pô, eu queria aproveitar pra comentar de um livro, que é o Livro de Sangue, do Ernest Hemingway. Foi um caso bem triste que aconteceu em 1922. A primeira esposa dele, ela perdeu uma mala com um monte de manuscrito dele. Manuscritos originais. E, tipo, nunca mais achou. E daí, dentre esses manuscritos, estava esse livro aí, que é o Livro de Sangue. Ele tava, tipo, praticamente finalizado. Faltava pouca coisa pra finalizar ele. E daí o Henry, ele tentou, uns anos depois, reescrever, só que ele disse que, tipo, não teve o mesmo brilho. Não foi a mesma coisa. E daí ele, tipo, nunca lançou. Então... Uma coisa que acontece muito com o escritor é que tem muitos casos de que o autor, tipo, por motivos, razões de fora, assim, ou às vezes até razões dele mesmo, eles não lançam o livro porque não querem. O primeiro quadrinho do Superman aconteceu parecido também, né? Não que ele tenha sido... Não que ele tenha sido roubado, mas... O autor, não me fugiu o nome agora. A primeira edição, o que seria a primeira edição do Superman, ele acabou descartando e queimando o material. E daí tem uma parte hoje em dia que sobreviveu, tem um sketch, né, um rascunho que sobreviveu. Mas o livro original finalizado, ele foi totalmente perdido. Cara, tem um caso semelhante que aconteceu com aquele livro do Dr. Hyde, o Monstro, sabe? Sei. O autor, ele escreveu um livro em 3 dias e mostrou pra esposa. Aí a esposa criticou tanto o livro, o tom do livro, como ele era, as mensagens que ele passava, que ele queimou o manuscrito original. E daí ele, depois mais de 3 dias, em outros mais 3 dias, né, ele foi lá e escreveu uma nova versão, que é a versão que a gente tem acesso hoje em dia. Olha só, cara. E eu tô escrevendo. Eu tô escrevendo um livro aqui, eu tô levando mais de uma semana pra terminar um conto, mano. O cara faz em 3 dias. Maluquice. Ele não é um livro longo. De qualquer forma, mas ainda assim é muito impressionante que ele tenha escrito em 3 dias. Não, é impressionante. Duas versões do livro. Escrever um livro eu consigo escrever 2 versões de um livro em 3 dias. Eu só não garanto pra ninguém que ele vai fazer sentido. Exatamente. Gemini, produza um livro. Eu faço agora em 5 minutos pra vocês. ChatGPT.
Tem um assunto aqui no podcast que a gente quer falar há bastante tempo já, o Nicolas principalmente, né? Mas Cara, é o que eu tô pensando. É o que eu tô pensando. é o que tu tá pensando. Eu quero que você fale sobre isso. O que me motivou a fazer esse tema é que eu tava inconformado que existe um filme de 1919 sobre o genocídio armênio que aconteceu em 1915. Então, 4 anos depois do que o negócio aconteceu, já tinham produzido um filme sobre isso. E o filme se perdeu. O filme se perdeu. Ninguém se preocupou em preservar um filme que tratava de um evento muito importante na época. Claro, o genocídio armênio, ele não era nem tratado como genocídio na época, porque a maioria das pessoas não sabia que ele estava acontecendo lá na Armênia, né? E o filme ele foi feito nos Estados Unidos por uma sobrevivente do genocídio. E só acho que nos anos 90 que foram achar um fragmento do filme numa biblioteca lá no leste europeu. E daí conseguiram restaurar na versão que tem disponível hoje no YouTube e em DVD também. Mas o filme inteiro, que era um longa-metragem, que nem era uma coisa tão comum pra época, ele foi completamente perdido. Um relato em primeira mão de uma sobrevivente do genocídio armênio que produziu um filme longa-metragem, que inclusive ela atua no filme, e ninguém se preocupou em preservar isso. Faça ideia do tanto de coisa histórica que a gente já perdeu, simplesmente por causa da fragilidade dos nossos meios, né? E da própria ganância humana em não querer se esforçar. Mostrar a história de realmente se esforçar pra preservar também. a história. Exato. Isso aí foi um caso bem triste para pensar, né? Pelo menos pra Armênia ali foi um caso bem mais triste. O filme é o Revshed Armênia e ele foi lançado só em Nova York e em Londres. Só em 2 cinemas, se não me engano. E em Londres ele saiu com outro nome, o Auction of Souls. Ele é a história da Aurora Mardiganian. E, cara, a história dela... E a história dela tem um livro também, aí o livro ele não é Lost Media. Você consegue encontrar aí na internet, não vou explicar como, mas você encontra na internet aí. Os lobos do mar já fizeram esse favor. E também é um livro de 100 anos atrás, né? Mas... Você vai ler a história dela e você fala, caramba, como que não fizeram mais filmes sobre essa história? Porque ela é bem interessante mesmo. Como que ela saiu do genocídio armênio lá e foi parar nos Estados Unidos e virou atriz. É uma história bem interessante. Tem um filme arte, né? Que eu acho que eu já até citei em outro podcast, que chama Nascer do Sol de Aurora. É uma animação mais recente. E é bem legal, ela mistura uns fragmentos do filme, assim, umas cenas reais, com a parte animada em rotoscopia. Olha só. E daí conta a história do genocídio e também da Aurora, né? Entendi. Só que esse filme, que eu saiba, ele não tá disponível no Brasil, então a galerinha aí que quiser assistir vai ter que se esforçar pra procurar em inglês mesmo, que é original em armênio, né? Mas esse é fácil de achar. Nada a ver em armênio. Nada a ver em armênio. Bora ver ele em armênio. Bora ver em armênio, aprender armênio. Eu vi legendado em inglês, mas eu posso assistir em armênio, legendado em armênio também. Boa. Cara, bom, no final das contas, um episódio triste, né? Eu acho que a maioria, assim, dos Lost Medias, elas seguem um padrão, que é coisa muito velha, que estava preservado de um jeito muito frágil. Então é livro que só tinha uma cópia, né? Manuscrito. Ou então, no caso dos filmes, né? Que o próprio filme era muito vulnerável às intempéries aí. Ou então são coisas
muito obscuras que, mesmo já estando na era da internet e tal, das empresas, ninguém se preocupou em preservar. Igual o caso desses MMOs aí, que a experiência dele era muito relacionada à experiência ao vivo ali, e o dia que quiseram desligar o servidor, as empresas só não vão perder tempo preservando o mapa, a história dos jogadores ali dentro, sabe? Cara, imagina se Definitivamente não. se existisse uma lei pra isso, tá ligado? Tipo, obrigar essa empresa a guardar uma versão física em um lugar seguro, não sei o que, pra... Cara, o mais perto que tem disso é quando alguma coisa tem um valor cultural muito grande, ela ir pra um museu, né? Mas, infelizmente, ainda não tem uma lei que obriga as empresas a manterem os produtos disponíveis o tempo todo. Porque é isso, né? São Não produtos... necessariamente disponíveis, né? No fim das contas é um produto e a empresa vende se ela quiser. Exato. Cara, eu queria citar um último caso aí de Lost Media. Mais ou menos Lost Media, né? Que é sobre o Lord Byron. Lord Byron aí, que foi, né, um poeta romântico ali, britânico. Ele nasceu em 1788. Morreu em 1824. Com apenas seus 36 aninhos. Morreu jovem. Era o que ele queria, né? Mas a vida dele... a vida dele foi bem cheia de polêmicas, né? Tinham rumores fortes de que ele tinha relacionamento com a minha irmã dele. Um caso com a irmã dele, Augusta Leigh. Também teve caso com mulheres casadas, né? Ele também teve casos com outros homens. Ele viveu, né? Ele viveu. Questões, ele viveu bem, né? O cara viveu a vida. Viveu pouco, mas viveu muito ao mesmo tempo. Viveu muito ao mesmo tempo, exatamente. Dizem também que ele tinha comportamento bem excêntrico, tipo de beber coisa em crânio, tá ligado? Beber coisas em crânio. Esse cara, ele era Meu tipo Deus. um militar, né? Ele era importante lá no... Ele era da Câmara britânica lá de... ele que Importante, inspirou o movimento do byronismo, que depois inspirou aquele rolê do Álvares de Azevedo aqui no Brasil. Sim. Dizem também que ele sofreu abuso da governanta lá quando ele tinha 9 anos e tudo mais. Cresceu com uma mãe estável. E morreu na Grécia, né? Agora viveu a vida bem. Mas, quando ele morreu, ele é um autor conhecido até hoje. Tem muita gente que estuda muito sobre a vida dele, sobre as escritas dele e tudo mais. Mas quando ele morreu, ele deixou um manuscrito original contando as suas memórias. Só que os amigos dele, os editores dele lá da época, acharam tão maluco que estava escrito, tão doido, que eles queimaram pra proteger a reputação dele. Tipo assim, não sei que reputação que eles queriam proteger, né? O cara já não era muito bem quisto, né? Na alta sociedade, por assim dizer. Nossa, mas queimar cacete, velho. Queimaram o manuscrito. Então Olha é só. um evento aí curioso, que algumas poucas pessoas decidiram que não valia a pena manter aquilo A lá. Tá ligado? humanidade vê aquilo. Assim como existem o contrário, né? O autor lá aquele livro Metamorfose. É o... Sempre Sim. esqueço o nome Kafka. dele, o Franz Kafka. Quando ele morreu, ele pediu pro amigo dele queimar muitos dos livros dele. Tipo, das coisas que ele tava escrevendo na época e tudo mais. E acho que esse amigo dele, se não muito me engano, pegou e fez o contrário. Tipo, lançou esses livros, tá ligado? Eu acho que um livro que tava pronto, ele lançou esse Já livro. pensou se o caso do Byron foi, tipo, só pegadinha, assim? Ele falou, ó, quando eu morrer, vocês inventam que eu escrevi um manuscrito terrível e que vocês preferiram queimar ele do que mostrar pro público? Cara, teria é a sido cara genial. dele Então, fazer o isso, primeiro rockstar, tá ligado? O primeiro rockstar aí do... Da humanidade. Muito louco. Legal. Bom, vou citar um exemplo também, tá? Quem tiver um PlayStation 4 com Silent Hill PT aí, instalado... Nossa, verdade. Como que eu vou pode esquecer ser disso, a última mano? oportunidade de vocês jogarem ele.
É verdade, Silent Hill PT, que foi uma demo do Silent Hill que seria produzido pelo Hideo Kojima, que saiu do ar por conta que o Hideo Kojima saiu da empresa. Nunca mais vai existir. E nunca mais vai existir. E essa demo ela só existe pra quem baixou no PS4 na época, e só quem tem PS4 pode jogar. Se tiver PS5, esquece. O Flappy Bird dos jogos de console, né? É o Flappy Bird O de jogos de problema é que o console. Flappy Bird tem 1 milhão de versões, né? Mas diferentes. no iPhone, a É, original copiaram de já, né? iPhone, só quem tem o baixou no iPhone antes dele sair do ar, né? Cara, Exatamente. teve uns casos assim de uma galera que queria vender o iPhone, tipo, antigaço porque tinha a versão original do Flappy Bird, né? Aí vendeu, tipo, caro pra Nossa, caramba. O pessoal não tem mais o que Aham, fazer, iPhone. né? Às vezes tem coisa que só merece ser perdida mesmo. Eu concordo. Imagina É. tipo assim, você colocar no mesmo patamar, sei lá, o poema de Safo e o Calma, iPhone patrão. o Flappy Calma. Bird de Calma lá, iPhone. meu patrão. Calma lá, meu Pô, os patrão. dois são Lost Media, né? É. Não, os dois são Lost Media, mas é a única coisa que eles têm de semelhante aí. A gente Pois é. acha, né? Às vezes A décima musa. às vezes o poema dela era a maior besteira também. Por isso que não tá preservado. Bom, mas o Platão gostava, né? Então. Não sei. Mano, se meu mano Platão achava da hora, estou inclinado Cara, aí olha como que as coisas são, né? Tipo, a gente tem um cara que é praticamente uma celebridade da antiguidade falando sobre isso. E o objeto que ele tá falando não se preservou. Exatamente. Se preocuparam Pois é. em documentar que o negócio existia e não documentaram o negócio em si. Só perde pra Biblioteca de Alexandria. É, esse aí foi o maior de todos. Foi o pior caso de Lost Media que teve aí na humanidade. O primeiro grande Quanta caso. coisa que a gente perdeu, mano. Imagina quanta coisa que tá escrita ali. Ou, sei lá, tipo, existência de aliens. Mentira. O Aí os caras disco perderam ali. voador que apareceu nas pirâmides do Egito, né? Construiu as pirâmides do Egito. Tava Exato, tudo descrito lá. exato. Tá A escrito forma lá. real da Terra, né? Que é um WhatsApp. E a Que é um gente po- mora no É um WhatsApp. A gente mora no É uma telefoninho pizza, que fica gente. no meio, né? A pizza. É a Terra Oca, né? Tava tudo escrito lá. Todas essas versões. Cara, tavam é meio descritas lá. que aquilo que a gente tava conversando hoje um pouquinho mais cedo, né? Antes de a gente começar aqui, que, tipo assim, provavelmente a grande maioria do conhecimento que tinha lá, né? Que o Nicolas comentou, a gente já alcançou. Mas e a parte da poesia? Tipo, a parte da a arte, parte sabe? cultural, né? Isso a gente É, nunca vai Cultural, saber. essa aí não tem como recuperar, essa aí já era mesmo. Essa E é uma era. pena, assim, é uma pena. Infelizmente, a gente pode. Nossa, tantos autores ali que poderiam hoje ser lembrados tanto quanto Shakespeare, mas sei lá, nem existem mais, não são lembrados. Foram esquecidos pelo tempo. Bom, culpa Doideira. do Júlio César, né? Doideira. Culpa do Culpa Júlio do César. Júlio Quem mandou fazer guerra. Meu mano Júlio César mandou mal demais E nessa. ainda que ele queimou Mandou, meio de velho. acidente, né? Nem era o... Não era de pra propósito, queimar. né? Uhum. Não, ele Como mandou sempre- queimou os navios foram queimando a cidade. Como aí, sempre... Era pranks, gente, era Como prank. sempre, a Era guerra prank. fazendo a humanidade se perder, né? Exato. Eu sempre digo que homens fracos fazem guerra. Vamos falar que foi em guerra. Eu sempre digo que a guerra nunca muda. É, não é você, não é Poucos você pegarão. que diz isso aí, não. Sou outra pessoa. Foi outra pessoa que falou isso, é verdade. É, tem Lost Media de Metal Gear também. Tenta jogar o Metal Gear Online de celular aí. Ah, não. Nossa. Mas ele também tem O Lost Media que Metal, não o tem Metal Gear porquê, né? Survival, ele dá pra Tá, jogar ele ainda? Tem servidor ativo. Ah, tá. O Metal Gear 4 que vai lançar na Steam, a Konami já falou que não vai voltar ao multiplayer. Ah, Tá velho. perdido pra Ah, sempre. tá bom. Bem que o 3 também, né? Não tem o multiplayer que tinha na É. Substance. Sim. O 5 não sei se tem multiplayer ainda. Provavelmente tem. Muito tempo que eu não jogo, mas eu acredito que sim. É, deve ser.
Bom, galera, espero que tenham gostado do episódio de hoje. A gente falou um pouquinho de Lost Media, deu pra dar uma pincelada bem grande em cima disso aí. Tem muita coisa que se perdeu, inclusive tem até o Lost Media Week aí, fica pra recomendação pra galera aí dar uma olhadinha. Tem bastante coisas que a gente falou e que não foi falado no podcast. E como sempre, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos. A gente precisa de seguidores no Instagram e no YouTube, então ajuda nós aí. E algum recado aí de vocês? Cara, guardem, galera que tem bastante HD sobrando aí. Guardem as coisas que vocês gostam de assistir, tá? Pode ser que elas desapareçam. Sabe aquela sua série sueca que você nunca ouviu ninguém comentando, que você acha muito foda? Guarda ela no HD, tá ligado? E que só tem... A única cópia que tem é um torrent em 480p com legenda em holandês, né? Maravilhoso. Que tá Por favor, upado. guarda isso aí que vai... Aquele filme que você gosta que tá upado no Dailymotion, que foi feito na Iugoslávia. Nossa. Talvez, se você não se preocupar em preservar ele, ninguém vai. Exatamente. Depende da gente pra preservar essas paradas. Mas é isso aí. Obrigado a todos que ouviram o podcast e até a próxima semana. Falou!